É, já foi feita a chamadinha desse bloco? Não, Danilo, não foi feita, não. Quer fazer, Eliane? Só para a gente tentar identificar se... Posso fazer a chamada? Posso fazer sim. Ítalo, você está na sala? Pode também levantar a mão ou falar pelo chat, tá bom? Obrigada, Milena. Do primeiro trabalho, a Maria Lúcia está para apresentar o trabalho, tá? No segundo trabalho, a Marina Sparvoli, eu vi ela aqui, está aqui, a Marina está aqui. O terceiro trabalho, que é o Guilherme de Oliveira e o Zwinglio eu tinha visto aqui, né? Então o Zwinglio está, e o Guilherme Oliveira... eu estou aqui também. Também está, Guilherme Jorge está aqui. Pronto, mais fácil. Ok. Então, faltou alguém aqui? Faltou Faltou do último, né? Edson, João Pedro, Renato. Deixa eu ver. O Edson eu não vejo. João Pedro. Não vejo também. Renato Nunes. Não vejo também. O último... Ah, não, mas o Edson, esse trabalho foi retirado daqui, né? Esse trabalho não está aqui. Esses são os trabalhos que estão aqui, então estão todos aqui, Isso, então. esse último aqui, o trabalho não está aqui, é verdade. Tá certo. Tá bom, então vamos lá. Começando pelo do Ítalo, então. Então, eu vou, seguindo a dinâmica, tá, gente? Eu vou colocar de novo os vídeos, e aí depois a gente abre para discussões. Eu só preciso pegar novamente os vídeos, que meu computador me desligou. Só um minutinho, tá, pessoal? Danilo, se você quiser, eu tô com os vídeos aqui. Eu acabei de abrir aqui. Maravilha. Essas são as Obrigado. emoções do processo online. Aham. Então, vou apresentar a tela. Da última vez deu tudo certo, né, gente? Vocês estavam ouvindo bem o áudio. Em algum momento eu vi que a resolução não estava boa, daí eu mexi. O Qualquer áudio coisa estava bom, a avisa. resolução você melhorou depois. Tá ok. Tá ótimo. Agora já está configurado para ter uma resolução melhor. Então, são 3 trabalhos nessa rodada, tá bom? Não estamos ouvindo o som do vídeo, Danilo. Só um minutinho, então. Eu tenho que reiniciar o compartilhamento de tela, tomando o cuidado de pedir o compartilhamento de som também. Pronto. Obrigado, Eliane. Modelando o exercício de... Agora sim. Agora sim, né? Olá, meu nome é Italo Cássio Gomes Pinheiro, sou aluno de Física da UFPA e eu vou estar apresentando para vocês um modelo de ensino chamado Modelando o Exercício de Física Básica por meio do programa Algodu. Certo? O exercício ele foi tirado do livro de Física Básica Halley de 2009, que relaciona cinemática e dinâmica, certo? A apresentação do problema, como vocês podem ver, é uma pista de plano inclinado, da qual temos um carro B em repouso ao final da pista, e na parte mais elevada da pista nós temos um carro A, que ele vai ter uma velocidade inicial, um coeficiente de atrito associado à pista e ao carro, e a distância B entre os dois carros. A questão de interesse é determinar com que velocidade o carro em movimento colide com o carro parado ao final da via, certo? Em justificativas, temos o contexto do problema, a modelagem e a resolução do problema, que dá-se para resolver tanto teoricamente quanto pelo Algodu, e a modelagem com o Algodu como método de ensino. Aqui, as características matemáticas atribuídas ao problema, certo? Aqui, o diagrama de forças envolvidas no carro. Temos 4 normais e 4 forças de atritos atribuídas a cada roda do carro. Sendo 4 normais e 4 forças de atrito,
tem-se uma somatória das forças e essa somatória resultará em uma única força normal e assim como uma única força de atrito. Aqui, as equações do movimento obtidas a partir da lei de Newton. Na direção do semi-eixo positivo y, nós temos as equações das normais, e na direção do semi-eixo positivo x, nós temos as equações do movimento, certo? E mais abaixo, a equação da aceleração. A partir dessa análise teórica do movimento, nós obtemos a aceleração de menos 3,1 metros por segundo ao quadrado, uma velocidade de 13,2 metros por segundo no instante da colisão e o tempo de 1,5 até o instante da colisão, certo? Aqui, na modelagem com o Gudu, uma distância de 24,33 metros. Ainda na modelagem, nós colocamos a velocidade inicial de 18 metros por segundo do carro A, uma friction, que seria o atrito, de 0,6 nos pneus, no carro, e um atrito de 0,6 na pista também, certo? Aqui o diagrama de forças que atuam no carro. Como eu falei para vocês, existe mais do que uma normal, mas elas são somadas, assim como as forças de atrito. Aqui, como vocês podem ver, existe uma normal maior que a outra. Isso dá-se ao fato de que o carro não é perfeitamente quadrado, um retângulo, e a distribuição de massa dele é diferente. Mas nesse caso não importa muito, porque as normais são somadas e elas resultarão em somente uma. Aqui seria o gráfico que foi obtido pelo Gudu no instante da colisão. Um ponto qualquer na análise do gráfico, no tempo de 0,33, nós temos uma velocidade de aceleração de menos 3,14. E no último instante antes da colisão, temos a mesma aceleração de menos 3,15, uma distância de 24,59 metros e uma velocidade de 13,067 metros por segundo ao quadrado. Muito próximo do que tudo foi obtido teoricamente. Aqui, as considerações finais. Temos a análise teórica e a análise do Gudu. Como vocês podem ver, a matemática combina perfeitamente. Então, mostrando que é possível totalmente fazer uma análise de uma questão dessa pelo Gudu. O enredo do problema permite tratá-lo pelo esquema de modelagem. E a concordância entre a análise teórica e a animação do Gudu indica que o programa é satisfatório na ilustração física. E com isso, nós apresentamos uma contribuição ao ensino de física básica, alinhando a abordagem teórica com o uso de uma tecnologia computacional na análise física. Olá, meu nome é Marina e eu vou apresentar o trabalho Desenvolvimento de experimento de ensino à distância envolvendo célula de carga para medição de massa. Células de carga são dispositivos elétricos amplamente utilizados na determinação de grandezas mecânicas, como força e massa, por exemplo. E como tornar o papel do aluno ativo nesse cenário? A solução, no caso da disciplina que foi ministrada, Sensores e Transdutores, foi a produção de uma série de vídeos sobre experimentos, considerando tanto os vídeos quanto os experimentos como objetos de aprendizagem, e com medidas reais que foram entregues para os grupos analisarem. Então, nesse trabalho será descrito um experimento de baixo custo com o uso de microcontrolador Arduino e célula de carga. O experimento ele tem 3 etapas e o vídeo experimento foram considerados objetos de aprendizagem com o uso da metodologia Intera para projetar eles. A Intera é uma metodologia que significa inteligência, tecnologias educacionais e recursos acessíveis, e é inspirada em processos de desenvolvimento de software e no modelo ADI. É uma metodologia interativa que tem o ir, vir entre as etapas e considera o processo de desenvolvimento de objetos de aprendizagens como sendo um projeto. E, independente do tipo de objeto de aprendizagem, ela possui os seguintes componentes: fases, papéis, etapas e artefatos. Está dividida em 9 etapas que tem uma ligação entre elas. Então, é por isso que você consegue fazer o ir e vir para gerar os resultados e os artefatos para a produção do objeto de aprendizagem. Bom, considerando o videoaula como objeto de aprendizagem,
O vídeo experimento célula carga foi desenvolvido por uma equipe de 3 pessoas. Então, a gente tem as etapas. Na etapa de contextualização foi feito o apanhado dos dados necessários para o desenvolvimento do objeto de aprendizagem e é feita toda a definição onde ele é inserido. Então, você gera um artefato para isso. Na metodologia inteira, geralmente se faz um esboço rascunho do objeto de aprendizagem para se ter uma ideia como vai ser o desenvolvimento. O rascunho ele vai ser elaborado na etapa de arquitetura. Então, esse fluxograma seria um rascunho. O experimento elaborado tem como objetivo explorar o conceito de estatística e o intento é que o aluno se sinta no laboratório. Para a produção do vídeo-aula como objeto de aprendizagem, o vídeo foi gravado em 2 tomadas por uma câmera Canon D60. A edição foi feita por software com código aberto no software Shotcut. Então, o experimento está dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, eu vou ter a pesagem de combinações de moedas de 3 casos definidos e os outros casos definidos pelos alunos. Então, eu vou pesar na balança digital e na célula de carga. E aí, eu vou fazer a relação desses dados para obter uma reta e encontrar a equação dessa reta, que vai ser usada na segunda etapa. Na segunda etapa, os grupos de alunos vão ter 3 objetos distintos e aí eles vão fazer a pesagem de unidades desses objetos e tentar decifrar, através da densidade, do cálculo de densidade, que metal que seria. Na terceira etapa, é um desafio para os alunos para eles elaborarem um método para contagem de esmeraldas. Então, eles vão fazer um fluxograma para explicar. Então, essa aqui seria a célula de carga, seria a balança construída. E cada célula de carga consiste de 4 fios. 2 fios são utilizados para alimentar a célula e 2 retornam para a leitura de tensão proporcional ao peso das células. Também, o experimento também contou com uma caixa de controle para obtenção dos dados. E a caixa é constituída por um Arduino Nano. E foi também desenvolvido um software, LabVIEW, que, como mostra essa figura, para poder fazer a leitura dos pesos na célula de carga. E esse daqui é o artefato gerado na metodologia inteira para poder projetar o experimento. Tanto o experimento quanto o vídeo cumpriram o papel de objeto de aprendizagem. O vídeo, por estar na rede social YouTube, se torna acessível a milhões de pessoas. E, além disso, é possível fazer uso para um público-alvo diversificado. O experimento também pode ser reutilizado. E, como ele tem 3 etapas, ele tem uma granularidade. E pode ser usado em pedaços também para outros experimentos maiores. E um fator interessante é que os componentes e dispositivos elétricos também têm granularidade. A caixa de controle, por exemplo, ela foi empregada para um experimento com espectroscopia e sensor Hall. E aqui o link para o vídeo do experimento. Olá, eu sou o Guilherme e eu vim aqui apresentar o trabalho meu e do professor Zwinglio. Nós dois somos do Instituto de Física da USP. E esse trabalho é um mapeamento de concepções alternativas de alunos do IFUSP sobre relatividade restrita. Então, o nosso trabalho começou como um trabalho de conclusão de curso. Eu estou no processo de terminar a licenciatura e o Zwinglio foi meu orientador. Nós tomamos uso do Relativity Concept Inventory, de Aslanidis e de Savage, baseado no Force Concept Inventory, de Heston Wells e Swackhammer. Então, ele tem uma abordagem bastante conceitual, evitando ferramental matemático. Traz 24 questões alternativas de resposta forçada. Então, nós começamos com tradução e validação de tradução, porque esse inventário estava em inglês originalmente. E adicionamos uma questão, por sugestão dos autores do Relativity Concept Inventory, que introduz uma simetria de referenciais em relação a uma questão que já estava ali no inventário. Então, nós dispusemos de 95 participantes, sem qualquer recompensa financeira ou acadêmica, todos do IFUSP. E aí está à disposição das turmas que eles estavam. O e-mail a alunos de bacharelado, só de primeiro ano, e de licenciatura de primeiro e segundo ano. Isso porque a gente queria no começo evitar
alunos que já tinham cursado relatividade, mas nossa pesquisa deu uma crescida e a gente passou a ter tanto alunos de antes quanto de depois de cursarem relatividade restrita. Inclusive, TEF é um desses cursos. Tá, então, os nossos resultados, a gente vai focar aqui justamente no par simétrico, né, de referenciais. Então, essa era a questão original, a questão que já estava no RCI. E essa questão, ela traz a envergadura de Amanda, medida por uma pessoa em repouso a ela mesma, sendo D o tamanho dela, né, no referencial dela. Se Brian medir a envergadura de Amanda, conforme ela passa por ele obterá um valor menor que D, como nós sabemos, né, da contração do comprimento. Então, ali estão os índices de acerto, nossos na turma de Física 4, e das Lânides, né, de alunos antes de cursar relatividade restrita. Então, ali deu uns 44%, né, de incidência de acertos. Agora, a 13B, né, que nós trouxemos, ela tem ali o comprimento da plataforma de Brian, medido por ele, né, resultando L. E aí, quando a Amanda vai medir, como que vai ser esse comprimento? Esse comprimento vai ser menor que L também, né? E o índice de acerto ali ficou em torno de 47%, bastante parecido com a 13. Só que se você pega o acerto no par, né, ou seja, pessoas que acertaram as duas questões, aí cai bastante, cai para 21%. E você pode imaginar, né, que como essas questões são muito parecidas, vão ser mais ou menos as mesmas pessoas, né, que vão acertar as duas. Mas esse resultado nos mostra que a intersecção é pequena, então tem pessoas que acertou uma e errou a outra e vice-versa. Então, o que a gente tirou, né, desses nossos resultados é que respostas diferentes sugerem conceitos alternativos diferentes, mesmo que essas respostas incluam acertar uma das questões. Né? Então, um desses padrões é a contração assimétrica do espaço. Então, se você imagina que um referencial é aqui um outro, né, referenciais diferentes, né, com velocidade relativa entre eles, a pessoa que está em um vai enxergar o outro encolhido. Então, vai enxergar esse aqui encolhido porque ele é menor, né? E então esse aqui é maior e a pessoa que está nesse aqui vai enxergar esse aqui maior. Então, uma enxerga a outra menor, a outra enxerga a outra maior. Isso é contração assimétrica do espaço. Outro que a gente notou foi padrões que sugeriam que as pessoas acreditam que a relatividade não afeta os seres vivos. Então, no primeiro caso, né, era a envergadura de Amanda que estava sendo medida. No segundo, era a plataforma em que Brian estava em pé. E teve gente que notou efeitos relativísticos na plataforma de Brian, mas não notou na envergadura de Amanda. E o outro seria a dilatação do espaço. Então, a dilatação do espaço, ela... Na verdade, são pessoas que enxergaram, sim, a simetria de referenciais, mas falaram que o espaço dilatou ao invés de comprimir. Então, ali é uma inversão na interpretação da contração de Lorentz. E a gente também está na perspectiva de analisar padrões, inclusive, maiores do que duas respostas, né? Para notar outros tipos de conceitos alternativos. Então, aqui está disposto a incidência ali, né, de diferentes padrões. Da linha preta para cima é o acerto simples em uma questão ou na outra, e da linha preta para baixo são os padrões mesmo, né? E é bastante notável que a contração assimétrica do espaço é 47%, né? É mais do que acerto em ambas, é mais do que padrão newtoniano, né? Então é bastante evidente. Então, muito obrigado. A nossa versão do inventário está disponível nesse site aí, e esse site, o link dele também está disponível no artigo que enviamos para o SNEF. Então, muito obrigado novamente. Muito bem. Então, mais uma rodada aí de vídeos, né? Então, vamos aqui começar as discussões. Eu acho que do primeiro trabalho, que é usando a simulação no programa AlgoDo, eu acho que não tem nenhum dos autores presentes. Confere, Danilo? Eu não vejo aqui nenhum dos autores, né? Isso, eu também. Tá, ok. Então, tá bom. Então, vamos pular esse trabalho e vamos, então, para a célula de carga da professora Marina. Marina tá aí, né, Marina? Tô aqui sim. Tá aí. Então, tá bom. Então, vamos lá. Alguma questão sobre esse trabalho? Alguém gostaria de colocar alguma pergunta? Eu tenho, Marina. Então, se eu entendi o teu procedimento, né, vocês forneceram os dados para os alunos, né, vocês aplicaram esse experimento no modo virtual, é isso? Né? Aí eu fiquei na dúvida assim, as medidas foram feitas de forma síncrona, no vídeo você falou que os alunos realizaram as medidas,
Como é que foi um pouquinho essa dinâmica? Porque imagine que o equipamento estava nas suas mãos, né? A sua célula de carga estava nas suas mãos, né? Então, como é que ocorreram aí as medidas de forma síncrona, não síncrona? Como é que os alunos aí realizaram as medidas? Bom, esse experimento é um experimento de uma série de 4, né, que eu passei na disciplina. Foi um experimento de ótica, um de circuito elétrico, outro de eletromagnetismo e esse da célula de carga. Assim, o único que deu para fazer síncrono foi o de circuito, porque deu para usar o Ndesk e fazer a interação com os alunos. Esse da célula de carga, eu tinha o kit, o equipamento, e aí eu gravei o vídeo, né? Gravei o roteiro, segui aquela metodologia inteira para fazer todo o rascunho. E a parte dos dados, eu fiz o experimento, acho que 12 vezes, e passei os resultados para os alunos analisarem. Então, assim, eles assistiram o vídeo, viram o que estava acontecendo e analisaram e fizeram aquele desafio para resolver a pesagem de esmeralda. E você considera que a aceitação deles foi boa nesse formato, deles receberem os dados e analisarem? Então, foi uma boa aceitação, você acha? Porque laboratório virtual é sempre um desafio para todos nós, né? Como é que você acha? A gente tem que ser muito criativo, né? Então, como é que você acha que foi essa questão do laboratório virtual aí para vocês? Gente, eu fiquei exausta com esses experimentos. O pior foi o de ótica, que assim, toda hora dava alguma coisa errada, porque eu tive 3 meses para pensar nesses experimentos, que começou em setembro. Então, assim, começou a pandemia, eu já estava pensando neles. Me deram a disciplina, falei, tá, vamos pegar o desafio para fazer umas experiências e não ficar só naquela coisa maçante, de coisa assíncrona, né? É um laboratório, não dá para passar só teoria ou... Simulação também é uma saída, mas eu acho que fica maçante também. Então, eu decidi gravar e passar os experimentos. Sim, já é um sucesso ter conseguido 4 experimentos diferentes. E eles gostaram, eles realmente gostaram. Depois, no final, vieram me agradecer. Acho que o melhor foi o do Ndesk, porque eles conseguiram ficar medindo, mudando resistência, essas coisas, tensão que passava. Muito legal, é sempre um desafio, né, Marina? O Júlio César está perguntando como foi utilizado o Arduino nos experimentos de medição. Bom, o Arduino serviu para fazer aquela interface, né? Ele estava conectado com a ABC, para você conseguir passar os dados para o LabVIEW. Então, assim, ele é interface com o LabVIEW. O LabVIEW, infelizmente, o LabVIEW é pago, né? Mas você tem a questão de conseguir ler os dados através dele com o Arduino. Ele tem essa conversa com o Arduino. Eu ainda não encontrei nada open source. Eu adoro colocar coisa open source nos meus experimentos. Eu prefiro, para falar a verdade, é a minha prioridade. Mas não inventaram nada que não LabVIEW, é uma tristeza. Muito legal. Obrigada, Marina. Vamos lá, vamos para o próximo aqui para a gente manter aqui os horários, então. Então, sobre as concepções, né, dos alunos sobre relatividade restrita, né? O Guilherme está aqui com a câmera aberta, né? Alguma questão aí para o Guilherme? Enquanto o pessoal põe aí no chat, então, Guilherme, vamos lá. Vocês chegaram a utilizar esse questionário depois que a disciplina foi dada? Eu vi que vocês aplicaram na disciplina de Física 4, né? Que é quando o pessoal estuda a relatividade, né? Vocês chegaram a aplicar o questionário depois para fazer uma avaliação de como foi o desempenho diferente, se melhorou essa questão conceitual, e se esse questionário foi utilizado de alguma forma pelos professores como um diagnóstico para planejamento da disciplina? Bom dia. Então, quanto a reaplicar, né, o RCI, a gente optou por não reaplicar em alunos que a gente já tinha aplicado, porque, quer dizer, ele contamina a amostra, né, digamos, porque o aluno que já viu aquela questão do RCI, ele já ficou com aquela questão na cabeça ao longo do curso inteiro, então não acreditamos que fazia sentido, né, pegar o mesmo aluno e aplicar 2 vezes.
Então, a gente teve alunos que não tinham cursado e alunos que já tinham, né? Então, foi aí que a gente foi fazendo a comparação, mas nenhum deles, até onde ele sabia, né, já tinha tido algum tipo de contato com o RCI. Tá? Você tinha perguntado também sobre os professores usarem, né, como diagnóstico. Isso, a gente entregou as respostas para eles, né, as respostas dos alunos para eles, uma tabela, só que a gente também não ficou muito envolvido no desenvolvimento das disciplinas deles. Então, aí foi uma escolha deles, que aí eu não participamos disso. Tá, ok. Muito legal, Guilherme. Esses questionários sempre dão muito trabalho, né? Mas eu acho que eles são um diagnóstico muito importante. Né? O Júlio César tem uma pergunta aqui para você. Você considera que as concepções sobre os efeitos relativísticos da relatividade restrita é mais prejudicado em qual aspecto no seu estudo? Deu para... Tá ali no chat a pergunta, se você precisar reler ela, Guilherme. Sim, sim. Eu acho que, assim, um grande dificultador na hora de diagnosticar uma concepção alternativa, eu diria que seria a falta de entrevista. Né? Eu acho que foi bastante interessante notar as entrevistas em outros trabalhos da literatura. Mas a nossa proposta é, na verdade, tentar fazer algo que não dependa muito disso, né? Então, pegar ali uma máscara, né? Isso, evidentemente, não dá para fazer só no TCC, é uma coisa que a gente está fazendo agora, mas a gente está tentando desenvolver uma máscara que ela já te dá um indicativo de que conceito a pessoa tem, né? Então, a pessoa respondeu em tais questões isso, isso, isso e isso. Provavelmente ela tem tal conceito alternativo. Essa é a ideia, assim. Claro que não vai ser uma coisa cavadinha, né? Mas a gente vai tentando ver no que dá. Sim. Obrigada, Guilherme. Ok, pessoal, mais alguma questão sobre esses dois trabalhos? Ok. Então, se surgir aí alguma questão, lá no finalzinho a gente pode retomar. Parabéns, Guilherme, Zuínglio, né? A Marina também, tá? Vamos em frente, Danilo, para o próximo conjunto aí de vídeo? Então, vamos lá. Vamos verificar quem já está por aqui. Okay. O Eric está, né, do primeiro trabalho. Eu sim. A Milena Lopes, deixa eu ver aqui, Milena Lopes também está. MDR Marques, vamos lá. Se você está aí, não tem o seu primeiro nome aqui. Home, você está como Home, é isso? Sobre desenvolvimento, experimento de baixo custo, interferômetro, é isso mesmo? Me escuta? Okay. Escuto. Sim. Sim, estou aqui. O meu nome é Maria Daniele. Maria Daniele, você está como Home, ok. Então já identificamos você, Maria Daniele. Ok. O Eric também está aqui, você me escutar? Eric também, sim, também já identificamos você também aqui, Eric. Tá? Obrigado. Letícia Figueiredo também está presente. E a Carolina dos Santos, Carolina Apoliano também está presente. Então, nessa rodada, temos todos, Danilo, presentes, então, tá bom? Tá ótimo, todos presentes. Eu vou iniciar essa rodada de apresentações, então. Hello everyone, my name is Daniela Guzman, I'm from Ecuador, and I'm going to tell you in a brief summary what is peer project learning and why it is a new concept of the teaching learning style. The figure shows the general structure of the peer project learning model proposed by Florencio Pinella, which is composed of two instructional components, a theoretical component and a practical experimental component, linked to each other through a step-by-step feedback process. So let's explain a little bit about these stages. Stage 1, pre-reading, the students read the corresponding unit of the text, which will allow them to form a mental structure about the content. Stage 2, reading test. The teaching team evaluates the reading comprehension and initial conceptual perception of students in relation to concepts in the unit. Stage 3, interactive class. The teaching team reviews the key concept of the unit by developing exercises so that students strengthen their mental structure of the concept explored in stage 1 and 2.
Stage 4, Tutorial. A theoretical practical guide is provided with conceptual questions that will allow to test the knowledge generated by students in stages 1 and 3 along with teamwork. Stage 5, Troubleshooting. Activity that is due with collaborative work and has a result in individual and collective critical analysis in solving common problems of physics. And finally, Stage 6, Evaluation of the unit, an assessment that quantifies the knowledge generated by students in the previous stages. So, this is how peer project learning is developed, but what is its objective? For that, let's have the honor to listen to Florencio Pinella, which is the mentalist of this methodology in our country. This video is in our native speaking, Spanish. PPL es un modelo de aprendizaje activo donde el profesor cambia su rol de entregar información a ser ahora un administrador de un proceso educativo. Todo esto apoyado en tecnología. Y el rol del estudiante pasa de ser un sujeto pasivo a formar parte activa en la construcción de su conocimiento, que él es capaz de transmitir su conocimiento de forma verbal y escrita. El contenido que un estudiante logra retener en el transcurso del tiempo es superior comparado con una clase tradicional. En este tipo de modelo, la actividad del pensamiento crítico, las habilidades para resolver problemas, la actitud del estudiante hacia al aprendizaje autónomo, la relación que tiene él con los compañeros de grupo, es decir, el poder reconocer cuáles son sus inteligencias emocionales, hace de este tipo de aprendizaje completamente diferente que el de un curso tradicional. Cuando tú invitas a un estudiante a que participe de forma activa en su proceso de aprendizaje, ellos toman el curso y se desempeñan con mayor eficiencia. PPL se diseñó para eso, de tal forma que no sea simplemente un curso de transmisión de información del profesor al estudiante, trabajo individual del estudiante, trabajo en grupo del estudiante. PPL va más allá, va hacia darle al estudiante un sentido de que se empodere del conocimiento y en el momento que él sabe que ese conocimiento le está sirviendo en ese momento para desarrollar un trabajo, para desarrollar un proyecto, creo que esa es una de las grandes ventajas que presenta el modelo y hacia allá va el objetivo del SPOL. Y el estudiante politécnico tiene la característica de él enfrenta retos. Mira, cuando tú te enfrentas, cuando tú vives, cuando tú ves estudiantes de las primeras universidades del mundo y tú lo ves cómo trabajan, tú lo ves cómo interactúan, tú lo ves cómo hablan, cómo desarrollan problemas, tú dices, mis estudiantes también pueden hacer esto. Y justo fue en la época en que Harvard estaba presentando un proyecto de obtener la mayor capacitancia con la menor masa posible de un capacitor. Entonces, ¿lo podemos tomar foto? Tomémosle foto, hagámosle en spot, veamos qué saben nuestros chicos. Y resulta que nuestros estudiantes de la Politécnica obtuvieron mejores capacitancias que los chicos de Harvard. Nuestros chicos hacen cosas increíbles. ¿Sabe por qué razón no ha pasado esto antes? Porque simplemente nosotros hemos preparado a nuestros chicos para que aprueben una materia, para que nuestros chicos hagan lo que nosotros creemos que ellos tienen que saber y no lo que ellos deben ser capaces de hacer con el conocimiento. Eso es PPL y se ha demostrado hasta ahora que funciona. Enhorabuena. Olá, me chamo Milena Lauschner Lopes e estou fazendo um estudo empírico sobre a inserção de problemas abertos na primeira Física Geral de um curso de Física, sob orientação do Dione Paulo Pastorio e Eliane Angela White. A literatura aponta que o uso de problemas abertos ajuda na superação de dificuldades no entendimento de conceitos, a desenvolver habilidades metacognitivas como autocontrole e autorregulação e a proporcionar um momento de colaboração entre os estudantes, dentre outros benefícios. Os problemas abertos são problemas que não fornecem todos os detalhes para sua solução e são contextualizados em situações reais. Por exemplo, o primeiro problema aplicado contextualiza uma perseguição policial, mas o enunciado não é falado à velocidade da brigada militar, deixando para os estudantes uma pesquisa sobre o valor dessa grandeza física. Por isso, os problemas abertos têm mais de uma solução, dependendo
da representação e investigação feita pelos estudantes para determinar as informações faltantes. Solução de problemas abertos envolvendo conceitos físicos contextualizados no cotidiano dos alunos pode ser vista como processo de modelagem didático-científica, MEDC, pois essa abordagem preocupa-se com o processo de aprendizado e de formação de conhecimento científico dos alunos. Partindo desse referencial teórico-metodológico, a aplicação de problemas abertos tem como objetivo formular uma resposta à seguinte pergunta de pesquisa: quais são as dificuldades enfrentadas e os avanços obtidos pelos estudantes na resolução de problemas abertos em uma disciplina inicial de física geral de um curso de física? Os problemas abertos aplicados envolvem situações do mundo físico que possam despertar interesse nos estudantes. Como demonstração disso, podemos ver o assunto e uma das perguntas de um dos 4 problemas abertos aplicados. O segundo problema aberto trata da tempestade de pedras de granizo, e nele tem a seguinte pergunta: qual é a intensidade da força de impacto de pedras de granizo nas superfícies danificadas? Os 4 problemas abertos foram aplicados na URGS, numa turma noturna da disciplina de Física Geral 1A, oferecidas ao curso de Física Bacharelado e Licenciatura, cujo professor foi o segundo autor desse projeto. Como recomenda Oliveira Araújo e White, 2020, a resolução de problemas abertos pautados na MDC pode ser organizada em 5 etapas: definição e representação do problema, elaboração de planos e estratégias de solução, implementação da estratégia de solução, avaliação e monitoramento do processo e exposição de resultados e discussões finais. Dos problemas abertos aplicados em física geral, apenas um continha as 5 etapas, e para ajudar na resolução dos problemas abertos foram criadas perguntas de assistência à aprendizagem, pautadas nas etapas da abordagem MDC. Também foi criado um protocolo de avaliação qualitativa da resolução de problemas abertos feita em grupo. Cada etapa de resolução do problema aberto teve alguns aspectos que foram analisados e classificados em 3 níveis: insatisfatório, parcialmente satisfatório e satisfatório, conforme considerou que o aspecto foi mal, medianamente ou bem atendido. Também foi deixada uma coluna para justificar o motivo da escolha do nível dado. A coleta de dados ocorreu do dia 25 de janeiro até o dia 29 de maio, e os instrumentos de coleta de dados foram os protocolos de avaliações, as gravações em vídeo e áudio das aulas de dúvidas e de apresentação dos problemas abertos, e as entrevistas que ainda serão feitas com os estudantes. Os dados já obtidos conseguimos prever alguns resultados das aplicações de problemas abertos. Vemos que os alunos têm dificuldade em usar conceitos como teoremas e leis e em representar a situação problema, confundindo os objetos que fazem parte do sistema ou agem sobre ele com as grandezas físicas usadas para descrevê-los. Como avanço, vemos a melhoria na argumentação acerca da consideração ou desconsideração do ar. Essa melhoria é vista no aumento da nota de passagem do segundo problema para o terceiro, que são, respectivamente, sobre a queda da pedra de granizo e o lançamento de balas com armas de fogo. Como ações futuras, temos a análise dos dados coletados e a apresentação no Simpósio Nacional de Ensino de Física no final de julho, a publicação de um artigo com o estudo empírico feito e a tentativa de uma reaplicação dos problemas abertos para entendermos com mais profundidade as dificuldades enfrentadas e os avanços obtidos pelos estudantes na resolução de problemas abertos de conceitos físicos. Aqui são as referências e muito obrigada pela sua atenção. Oi, pessoal, sou a professora Maria Daniela Rodrigues Marques, do Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior, e juntamente com a aluna Juliana dos Santos Souza, desenvolvemos o trabalho de desenvolvimento de experimento de baixo custo baseado no interferômetro de Maxwell-Morley para o suporte ao ensino da ótica. A experimentação com metodologia de ensino é uma alternativa de melhoria no ensino de aprendizagem, na perspectiva de alguns educadores. Pensando nisso, esse trabalho traz o desenvolvimento de um equipamento experimental de baixo custo com alto nível de precisão, permitindo fazer medidas para análise dos fenômenos físicos. O interferômetro de Maxwell-Morley é semelhante a esse equipamento, onde uma fonte de luz monocromática ensina um espelho semi-refletor, onde metade da luz é refletida, metade da luz é refratada, e a diferença de caminho óptico
produz o padrão de interferência no anteparo. Com esse equipamento, é possível calcular o índice de refração do vidro, determinar a diferença de caminho óptico e calcular o comprimento de onda de luz monocromática incidente. Na metodologia, aqui é o equipamento com material de baixo custo completamente montado. Para o experimento com o cálculo de índice de refração, colocamos um vidro para ser determinado esse índice de refração, medindo a espessura desse vidro, e ao realizar os experimentos, fazemos a variação da posição angular desse vidro e contamos um máximo de 20 franjas, observando essa variação de rotação. Para o cálculo do comprimento de onda, tiramos o vidro dessa posição e vamos agora analisar, de acordo com a rotação do micrômetro, quanto esse espelho móvel consegue se deslocar para fazer o cálculo do comprimento de onda. No procedimento experimental, também fizemos o deslocamento de 20 franjas em máximo e medimos a posição do micrômetro. Para os resultados das discussões, usamos dois tipos de laser, o laser de hélio-neônio e de diodo, onde, para o resultado do índice de refração, contando com os 20 máximos de interferências, descobrimos a variação angular para o laser vermelho e para o laser verde, encontrando um resultado igual para ambos os lasers de 1,6 mais ou menos 0,1, que bate de acordo com a literatura, mais próximo é o Flint médio, fazendo o cálculo do desvio percentual entre o resultado experimental encontrado e o da literatura, a diferença é de apenas 1,23%. Para o cálculo do comprimento de onda, medimos a posição de micrômetro para os diferentes lasers e obtemos o deslocamento do espelho móvel, obtendo assim o comprimento de onda da luz vermelha de 609, mais ou menos de 16 nanômetros, e para o verde de 534, mais ou menos 14 nanômetros, o que bate com o espectro de acordo com a literatura para o vermelho e o verde. Fazendo o cálculo do desvio percentual, para o vermelho, nós calculamos de 3,76% e para o vermelho de 0,38%. Também nós tivemos a oportunidade de realizar os mesmos experimentos com o equipamento comercial disponível no nosso laboratório. O cálculo medida do comprimento de onda foi de 628,6 nanômetros. Fazendo o cálculo de desvio percentual entre o resultado experimental obtido com o equipamento comercial e o resultado experimental obtido com o nosso equipamento, o desvio percentual foi apenas de 3,1%. A conclusão disso é que os resultados experimentais demonstram que é possível construir um equipamento experimental de baixo custo com exatidão nas medidas. E comparando os valores com os resultados usando o equipamento comercial, percebemos que são muito próximos, o que confirma a precisão do nosso equipamento desenvolvido. A diferença disso está no custo do equipamento. O custo do nosso equipamento custou R$ 228 e o valor do equipamento comercial, na época, na internet, estava disponível por R$ 17.348. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. Obrigada. O conto de Colin Bruce e o jogo Scotland Yard. Adaptações feitas para o ensino de física. Olá! Meu nome é Letícia Figueiredo e eu sou licenciada em Física pelo Instituto Federal de São Paulo. Algumas das coisas que eu mais gosto são literatura, jogos e, obviamente, física. Quando eu estava na faculdade, eu tive uma disciplina de estágio na qual eu adaptei um jogo para ensinar física. Assim surgiu a ideia de unir o jogo Scotland Yard com um dos contos do livro As Aventuras Científicas de Sherlock Holmes, escrita por um físico de nome Colin Bruce. O conto que eu decidi adaptar foi o caso da energia desaparecida, que usa conceitos de termodinâmica para a solução do mistério. Em suma, o caso é o seguinte: um engenheiro naval de nome Morrison foi a uma região gélida em busca de petróleo. Seu barco foi equipado com um sino de mergulho e mais alguns equipamentos. A viagem deveria ser mantida em sigilo, porém, no caminho, um evento estranho aconteceu.
Após 2 homens entrarem no sino e ficarem por 1 hora explorando o fundo do mar, o mesmo foi puxado. Mas vendo que os mergulhadores não saíam por conta própria, Morrison entrou no sino para verificar o que tinha ocorrido. Não acreditou no que viu. Os 2 homens estavam mortos, os olhos arregalados, a pele seca e com estranhas manchas escuras. O traje de mergulho, que os mergulhadores usam para se manterem aquecidos, fora arrancado, e o diagnóstico médico para a causa das mortes foi insolação, mesmo que eles estivessem cercados por água do mar a 0 graus Celsius e sem nenhuma fonte de calor presente. Vendo que não conseguia achar nenhuma explicação racional para o caso, ele foi enviado ao Sherlock Holmes. A Scotland Yard quer saber: qual foi a arma do crime? Como esses homens morreram? E de onde veio o calor que matou os mergulhadores? Os conceitos de física necessários para a solução do mistério são: calor é energia em trânsito, a energia se conserva, a lei dos gases perfeitos e trabalho é transferência de energia. Só o título do conto já é um mistério. O caso da energia desaparecida? Se a energia se conserva, então ela não deveria aparecer ou desaparecer de repente. Quanto ao jogo Scotland Yard, ele funciona da seguinte forma. Todos os jogadores começaram na casa do Sherlock Holmes e percorreram um tabuleiro que simulava a cidade de Londres. Cada estabelecimento do tabuleiro tem uma pista do caso. Na adaptação feita, além das pistas impressas, tiveram outros tipos de pistas. Por exemplo, quando os jogadores passavam na casa de penhores, eles tinham que fazer uma investigação do que acontece com uma bomba de ar quando ela está enchendo algo. E quando eles passavam pelo museu, eles tiveram que assistir um vídeo sobre o experimento de Joule. Ganhava o jogo quem desvendasse o mistério primeiro. Quanto aos resultados que eu obtive, em primeiro lugar, foi a aplicação efetiva dos conhecimentos de física. E em segundo lugar, foi essa aula diferenciada e divertida. Alguns alunos tiveram dificuldade de resolver o caso, e outros alunos tiveram maior facilidade de organizar as informações recebidas. E é por causa disso, por causa que existem alunos diferentes, que os professores devem ensinar com metodologias diferentes. Foi isso que Laburu afirmou em um de seus trabalhos. E é isso aí. Bom snack para todos! Meu nome é Carolina Poliano, eu sou aluna da Unirio e eu apresentei minha dissertação de mestrado com o seguinte tema: a Feira de Ciências como aliada ao processo de ensino-aprendizagem, formação da imagem e problema de visão. E eu gostaria de participar um pouco do meu trabalho com os senhores. Bom, o que me motivou a fazer esse trabalho foi o conteúdo de ótica geométrica que é proporcionado ao ensino médio de acordo com as orientações do MEC e da LDB, assim como também o trabalho me possibilitou uma integração entre as disciplinas de Física, Química e Biologia. O objetivo geral foi preparar os alunos do 2º ano do ensino médio de uma escola da rede privada de ensino do Rio de Janeiro, que fica situada ao entorno do Maracanã, para que esses alunos conseguissem desenvolver um projeto de ciências de acordo com as requisições da escola. O objetivo específico foi fazer um estudo, um ensino-aprendizagem dos conteúdos de ótica geométrica de uma forma diferenciada do conteúdo tradicional, além também de promover o estudo e a utilização do teste de Snellen, e um rastreamento da acuidade visual dos participantes da Feira de Ciências. Como referencial teórico-metodológico, eu utilizei a aprendizagem da teoria socio-interacionista de Vygotsky, aliada à teoria de ensino de ciências por investigação de Ana Maria Pessoa de Carvalho,
onde as teorias se complementavam entre si e ajudavam e permitiam que o estudante desenvolvesse o saber científico. Ainda aliado a esses dois autores, o Mancuso ele também proporcionou que eu identificasse ao longo da apresentação da Feira de Ciências as competências sociointerativas produzidas pelos alunos. O projeto do Ministério da Educação, da FENASEB, ele ressaltava a importância da transmissão de conhecimentos através da Feira de Ciências, promovidas pela escola, além de ressaltar que é uma importante ferramenta para a integração entre a escola e a comunidade. E, além disso, a Feira de Ciências ainda proporciona ao aluno a apresentação dos seus conhecimentos científicos, assim como a criatividade e a apresentação de projetos. A triagem da acuidade visual foi um outro projeto também que eu me baseei porque ele orienta as professoras do ensino básico a fazer uma triagem nos alunos da educação fundamental, principalmente do primeiro segmento, na qual os professores podem identificar determinados problemas de visão e informar os pais a buscar uma ajuda profissional sobre a correção desses problemas, principalmente nas crianças que ainda não têm acesso, não têm como expressar alguma dificuldade. Bom, a física relacionada ao olho humano e à acuidade visual estavam de acordo com o MEC, com as orientações do MEC e da LDB, assim como estavam de acordo com o material didático adotado pela escola. Então, ela foi oferecida de forma cronológica e planejada de acordo com o conteúdo do segundo ano do ensino médio, que é aplicado nessa escola. Então, foi trabalhado os fundamentos da ótica geométrica, assim como a saúde da visão humana, não só dentro da área da física, como também dentro da área de biologia e da química. A acuidade visual e o uso da tabela de Snellen também foi uma importante ferramenta que também pode ser utilizado por outras disciplinas. Bom, a forma que eu encontrei para poder fazer análise da aprendizagem desse conteúdo foi através do desenvolvimento das competências relacionadas por Mancuso, na qual eu pude desenvolver uma tabela e dividir o trabalho em 7 etapas, desde o conhecimento prévio dos alunos até a culminação do conhecimento dos alunos apresentado na Feira de Ciências. Aqui a gente tem algumas imagens da Feira de Ciências e quem saiu mais lucrativo pode observar que a sociedade, os participantes da feira também se beneficiaram com o conteúdo apresentado pelos alunos. Bom, espero que tenham gostado e espero que participem junto comigo lá no SNEF. Obrigada. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos retornar aqui para o primeiro trabalho, então, que é o trabalho do Eric, que é sobre o Peer Project Learning Methodology. É isso? O Eric está aqui, né, Eric? Eu estou aqui. Consegue me escutar? Oi, desculpa, não ouvi. Consegue me escutar muito bem? Sim, sim, tá tudo certo com o seu microfone. Muito bem, então vamos começar aqui por você. Alguma pergunta para o Eric? Eu sempre tenho, né, Eric? Vamos lá. Sempre que nós aplicamos uma metodologia ativa, né? Aliás, é muito empolgante ver quanto o professor, me desculpe, eu esqueci o nome dele. Florencio Pinella. Isso, é muito interessante, é muito legal ver como ele se envolve, né? Como ele realmente deve ser um excelente professor e se envolve bastante com essas metodologias, né? Mas sempre que nós aplicamos uma metodologia mais ativa, existe sempre um pouco de resistência, muitas vezes em relação aos professores e muitas vezes em relação aos alunos também, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que lá no Equador, como é que é essa aceitação da metodologia ativa, se vocês aplicam isso ao longo de todo o semestre, em todas as disciplinas, se foi só numa disciplina. Então, conta para a gente um pouquinho mais de detalhes aí da aplicação dessa sua metodologia.
Tá bom. Aproveitando só aqui para... Ah, tá. A Adriana perguntou quantos alunos por sala. É isso, né, Adriana? Só para juntar aí as questões. Vamos lá. Beleza. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade. Não é meu trabalho, é o trabalho do professor Florencio Pinella. Infelizmente, a pandemia levou ele já não está aqui com nós, então ele faleceu. E acho que nosso time, que está conformado por mim, nesse caso, que estou trabalhando na parte de investigação educativa, o professor Eduardo Monteiro, que está também aqui, que é a parte do coordenador do PPL, Project Learning, e Daniela Guzmán, que ela é a coordenadora dos projetos educativos experimentais aqui no projeto PPL, na metodologia PPL. Primeiro, queríamos agradecer pela oportunidade. Muito bonito voltar outra vez ao Brasil. Eu já tive 7 anos lá estudando pós-graduação, estudei física lá no Unicamp, e é muito legal, pelo menos, estar virtualmente, poder conversar com vocês, fazer esse conversatório muito bonito, né? Voltando outra vez à pergunta, né? A parte interessante do professor Pinella é que ele tinha essa visão de que as coisas, a educação, não somente é a parte de Estados Unidos ou Europa, que tem as melhores academias, melhores universidades, né? Então, ele tinha muita amizade com o professor Eric Masur, tá? Lá de Harvard, e ele gostou muito da metodologia de peer instruction, da instrução por pares, né? E ele também aprendeu muitas coisas lá que tem a ver com a parte de STEM, né? Com a parte de arte, tecnologia, matemática e inovação. Um grupo bem interessante aqui no Equador, desde 2015, tá? E ele, como viu no vídeo, ele tentou tirar esse estigma que tem o docente de que só ele tem que transmitir informação. E ele mudou essa forma lá no Equador, que não foi um desafio muito grande, né? De deixar ao professor só como um instrutor. E o estudante tinha que construir, fabricar seu próprio conhecimento, né? Então, a ideia dele, como vocês observaram, é uma tropicalização, seria, né? Uma coisa tipo latina das metodologias Peer Instruction do Eric Masur e a parte do STEM, né? E a ideia também era não só eliminar a estrutura tradicional do professor docente, que ele transmite informação, sino que também a ideia era também fazer uma estrutura tecnológica que ajude o estudante a formar seu próprio conhecimento. Lá na Escola Superior Politécnica de Litoral, que é onde nós trabalhamos, né? Temos uma estrutura, um edifício, um prédio, onde a gente mostra aos estudantes como podem trabalhar em equipe, por time, né? Pela resolução de problemas, pelos tutoriais, pela fabricação do próprio experimento, como vocês conseguiram observar um pouco, né? E a ideia interessante é que, como a gente é latina, a gente não tem muitos recursos, né? Então, a ideia de fazer novos recursos, por exemplo, com uma latinha ou com alguma coisa que você tem, uma garrafa que tem lá na casa, e juntar o grupo para fazer uma coisa nova, aparecem coisas não é igual lá, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, que você tem tudo na mão, né? E é isso que a gente tentou aprender, tentou aumentar essa parte, incorporar lá na estrutura metodológica. E, bom, até agora a gente está funcionando estruturalmente. Foi muito difícil, um pouco desafiante, incorporar a metodologia PPL na atividade online, na parte virtual, mas a gente está tentando fazer simulações simples, mas que o estudante tente trabalhar com isso. Então, mais ou menos, esse seria o resumo da metodologia PPL que foi inventada e implementada pelo professor Pinella. Muito, muito legal, Eric, essa tua impressão, né? A gente vê que a gente passa por coisas muito semelhantes aí em diferentes países, né? Muito legal mesmo. Mas alguém tem alguma questão aqui para o Eric? Ok. Depois, se tiver, a gente passa aqui para você, tá bom, Eric? Muito obrigada aí pela tua participação. Vamos aqui para o segundo trabalho,
que é sobre a inserção de problemas abertos na física. Milena está aí? Está aqui, né, Milena? Ok. Alguma questão aí para Milena? Eu fiquei aqui com uma questão, Milena, que é sobre aqueles critérios, né, de avaliação que vocês fizeram, né? Esses critérios, eles foram apresentados para o aluno com antecedência, ou seja, eles sabiam quais eram os critérios que eles seriam avaliados com antecedência? Eles foram deixados no Moodle para eles poderem acessar quais são os aspectos que seriam analisados. Então, foi deixado. Tá. E aí aqui tem uma pergunta. A Milena mencionou na apresentação que no SNEF ela apresentaria os dados. Fiquei um pouco curiosa sobre esses dados. Obrigada pela pergunta. E eu posso passar uns slides aqui brevemente para explicar, porque, como eu disse já no vídeo, eu acabei já fazendo slides essas para poder responder uma pergunta desse tipo. Posso apresentar minha tela? Danilo, você consegue? À vontade. Você consegue... Verifica se você tem essa disponibilidade aí, Milena. Diz que está desabilitado. Só um minutinho. Enquanto o Danilo te dá o poder da apresentação, Milena, eu vou te fazer outra pergunta aqui do Júlio César. Tá? Os problemas abertos são tratados apenas de forma conceitual? Ou seja, vocês fazem um desenvolvimento matemático, vocês resolvem de fato os problemas, fazem as contas, estimativas, etc. Ou ele só é discutido de forma conceitual? Sim, obrigada pela pergunta. Tem uma parte que é conceitual nas perguntas de assistência e aprendizagem, que elas complementam o problema em si, que é o enunciado. E nessas perguntas de assistência à aprendizagem, a gente pede que eles resolvam algebricamente o problema e daí também depois apresentam resultados. Então tem a parte matemática e uma parte conceitual também. Ok, legal. Então vamos lá para os dados, né? Para os seus resultados que você ia apresentar aqui para a gente. Bom, aqui eu não vou adicionar nada além do que eu falei no vídeo, mas a orientação metodológica que a gente está usando para analisar os dados é do estudo de caso do IN, e o nosso caso em estudo é uma turma, e as unidades de análise são 5 grupos. O perfil dessa turma é composta por apenas estudantes veteranos do curso de licenciatura e bacharelado, sendo 13 alunos todos homens, e divididos em grupos de 4, 3, 2 ou 1 integrantes. E todos os grupos serão analisados nessa análise qualitativa. A dinâmica de trabalho se deu com a aplicação de 4 problemas abertos, 3 com 4 etapas e 1 com 5 etapas. Essas 5 etapas era uma apresentação que os alunos tinham que apresentar a resolução dos problemas abertos para a turma. E cada problema aberto teve 2 semanas para a sua resolução. Atualmente, a gente se encontra na fase de compilação, que é a organização e rotulação dos dados, que posteriormente serão reagrupados para uma interpretação mais minuciosa e também conclusões sobre a aplicação de problemas. E também estamos em andamentos com as entrevistas. E aqui eu trago um novo avanço que não foi falado no vídeo, que é como os problemas abertos facilitam a transição entre as experiências da vida cotidiana e a compreensão dos conceitos físicos. E o aluno B e o aluno C trazem elementos do cotidiano deles para tentar dar sentido ao que é estudado quando se fala de um tiro para cima. O primeiro aluno, ele vai e faz uma pesquisa sobre uma notícia em que o avião deixa de considerar o coeficiente de arrasto e acaba causando um acidente. E daí isso trouxe a importância da força de arrasto e das forças dissipativas para o aluno, e agora ele disse que a partir desse momento, dessa resolução desse problema, ele vai cogitar essa utilização. E o aluno C, ele traz uma experiência ainda mais pessoal de trabalho, que ele trabalhou numa empresa de paintball, e daí ele tinha que instruir os jogadores a não atirarem para cima, que era comum eles fazerem isso em comemoração quando ganhavam um jogo. E isso já aconteceu e acabou caindo tinta em carros. Ou seja, era um problema muito grande, e como a gente estava problematizando um tiro para cima, ele trouxe esse relato para ver realmente que é muito perigoso atirar para cima.
E aqui eu trago mais uma fonte de evidência para aquela tabela que eu tinha mostrado no vídeo, em que o aluno ele fala que ele provavelmente deve ter se equivocado no problema 2 e ele foi estudar mais a fundo para usar os conceitos físicos de forma mais adequada no problema 3. E uma instância negativa da aplicação dos problemas é que, normalmente, um dos estudantes acabava ficando sobrecarregado com a resolução dos problemas abertos, e tanto que a gente teve um grupo com um integrante, porque ele não conseguiu se dar bem com os outros grupos. E era isso que eu tinha que adicionar mais. Ok, Milena, obrigada. Tem uma pergunta aqui da Larissa, né? Essa turma foi no ensino remoto emergencial, foi feito com outras turmas presencialmente. Tem alguma diferença entre o ensino remoto e o presencial que seja marcante? Então, como é que era essa turma? Foi remoto, presencial? E se vocês viram alguma diferença? Foi totalmente remota, ela foi aplicada no semestre passado da URGS, que acabou 2 meses atrás. Então, a gente não tem uma aplicação presencial, a não ser uma aplicação do ensino médio que já foi feita pelo Wagner Oliveira, que é uma das nossas referências, que ele fez artigos com aplicação no ensino médio, até para quem tiver interesse, é muito bom ver. A tese dele de 2018 é sobre aplicação de problemas abertos no ensino médio. Ali a gente tem uma experiência mais presencial, mas como nós não fizemos uma presencial, a gente não tem muito como comparar como é a diferença, e como a gente também não tem uma referência boa para analisar o ensino remoto, eu não tenho como responder essa pergunta com o detalhe necessário. Tá, ok. Muito obrigada, Milena. Bom, vamos aqui para o próximo, então. Aqui é sobre o interferômetro de Michelson-Morley. Me desculpa, eu esqueci o nome. MDR Mark. Daniele. Como? Desculpa. É Daniele. Daniele. Isso. Vamos lá. Então, alguma pergunta aqui sobre o interferômetro? Eu tenho, está ouvindo? Pois não, Rosana. Primeiro, eu quero parabenizar, eu achei um trabalho importantíssimo, que é um trabalho, a gente sabe que o experimento de Michelson-Morley é uma coisa de fundamentos na física, né? No curso de física. Entretanto, muitas vezes a gente deixa de aplicar por conta da falta desse experimento, da falta do equipamento pelo custo, e aí isso se carrega na formação do aluno, que quando se torna professor, isso vira uma bola de neve. Então, achei muito bom, e eu acho importantíssima essa ênfase na parte experimental, né? O aluno, até no referencial que eu costumo usar, que é o ensino por investigação, essa parte experimental, o aluno aprender através de experimentos concretos, é muito interessante. Então, quero parabenizar você e gostaria de saber como que a gente pode ter acesso a esse experimento de baixo custo para que eu possa reproduzir na UERJ, onde eu sou do Instituto de Física. Bem, a ideia desse trabalho foi exatamente isso, professora. Muito obrigada pelos comentários. Foi exatamente isso, foi pensando naquelas universidades que não têm... a gente está vivendo um momento muito difícil atualmente, a gente sabe disso para as universidades, infelizmente. Então, a gente pensou, quando a gente começou a construir esse interferômetro, foi já no final de 2019, foi juntamente com uma aluna de graduação, para finalizar o curso de graduação dela, Juliane. E aí, quando a gente pensou na construção desse equipamento, a gente pensou nessas universidades que não tinham condições de se candidatar a um edital para poder suprir as necessidades de um laboratório. Então, reduzir realmente esse custo, fazendo um experimento em que a gente possa fazer, não seja apenas qualitativo, e sim quantitativo, e seja quantitativo de uma forma tão precisa quanto foi esse, e essa foi a ideia, a senhora captou bem direitinho essa ideia. Só que aí entrou no processo remoto. Aí a gente não conseguiu, eu não consegui mais o contato com a aluna acabou se formando, a gente não conseguiu ainda publicar esse trabalho, porque já tem alguns trabalhos na literatura, já publicados com a construção, mas ainda não tem a aplicação em sala de aula. A minha ideia é aplicar diretamente na sala de aula, para poder publicar a parte de construção juntamente com a aplicação, que não tem nenhum trabalho da literatura a aplicação dele. E aí eu esperei o SNEF, eu gosto muito
desse simpósio, eu gosto demais. Eu esperei o SNEP exatamente para publicar, e esse ano foi em forma de resumo expandido, né? Eu não esperava que fosse em forma de resumo expandido. Mas a ideia é publicar um artigo, professor. Ele está em desenvolvimento ainda. Tem alguns trabalhos na literatura, uns que não são tão precisos quanto o nosso experimento, mas a ideia é publicar realmente. Aí a gente vai ter o contato. Publicar, manda um contato, tá? Aí eu tenho o TCC da aluna, que já está disponível também, eu sou da Universidade Federal Fluminense, e o TCC da aluna está disponível na biblioteca da universidade. Eu posso mandar aqui meu e-mail, posso mandar o TCC da aluna tranquilamente, porque já está na plataforma da universidade. Perfeito, perfeito. Muito bom. Também quero, viu? Ai, por gentileza, também quero. Muito obrigada. Por favor, manda para mim também. Ai, que bom. Vou mandar meu e-mail, então, aqui no chat já. Mas foi um trabalho pensando isso mesmo, nas universidades que não têm condições, assim, do interior, realmente. A gente é no campus que é na região fluminense. A gente, antes de eu entrar, os professores lá são muito bons. Então, eles fizeram editais que conseguiram abastecer o nosso laboratório com todos os equipamentos. Então, quando eu entrei para ser professora da universidade, eu já tive a sorte de ter laboratórios muito bons. Mas aí, só pensando realmente nessas universidades que ainda não têm essa oportunidade que a gente teve lá de ter um equipamento desse de 17. Hoje em dia, está mais de 25 mil esse equipamento. Em 2019, é que estava R$17 mil. Você precisou contar com uma boa oficina para fazer os experimentos? A gente acabou contando com a oficina madeireira mesmo, porque aí tinha que furar, ser preciso, né? A gente levava para a madeireira lá na cidade de Santo Antônio de Pádua, é onde fica o meu campus, meu instituto, e aí a gente levava lá na madeireira, e aí pedia, fura aqui, central, aqui tem que colocar os suportes dos espelhos, das lentes, do laser, a gente tem que fazer todo esse suporte, então foi tentativa e erro, para conseguir fazer todo o processo. A gente sabendo bem a teoria de construção, que deu muito trabalho, foi fazer toda a sequência, porque tem muito cálculo, né, para fazer a construção da alavanca, para poder empurrar o espelho móvel, porque o deslocamento do espelho móvel ele é muito pequenininho, então a gente não consegue ver esse deslocamento. Quando a gente faz a construção da alavanca, fazendo o micrômetro na outra extremidade, aí por semelhança de triângulo, quando o micrômetro ele desloca, a gente consegue fazer a proporção de quanto esse espelho móvel se desloca também. Então, ficou bem... o que foi mais difícil foi a construção, a proporção, e foi tentativa e erro. Agora, eu peguei uma aluna muito boa, que aí ela estava lá o tempo todo na madeireira, aí eu corrigia com ela, a gente media, fazia as medidas bem direitinho, para poder fazer análise através de teoria de erros, né? Para poder a gente conseguir calcular esse desvio padrão, que nenhum trabalho tem, fazendo É exatamente essa minha pergunta que vem. O porquê que o laser vermelho tem uma precisão melhor do que o laser verde? É uma questão da... Eu acho que é o contrário. Eu acho que foi o contrário. É o verde que tem maior precisão que o vermelho. Porque aquele vermelho, o laser de hélio neon, a gente pegou do próprio equipamento comercial. A gente não tinha disponível ele na canetinha. Então, todo o nosso suporte, nosso equipamento, ele foi feito em cima da projeção da canetinha, do hélio do vermelho, do verde. Então, eu acredito que esse erro um pouquinho para mais, que não foi tanto, né? Foi só 3,7%, 3,8% a mais, eu acho que foi por causa da posição do laser, que estava um pouquinho acima da nossa lente, que é necessário, além, para a gente poder ver aquele padrão de interferência, a gente não consegue ver sem uma lente de aumento. É necessário, então, a gente fez uma pesquisa, entrou em contato com muita gente que vendia telescópio para poder conseguir essa lente, mas aí a lente custou R$35, sabe? A gente teve que desmontar um pequeno telescópio para conseguir a lente, mas aí foi bem baratinho. E aí, essa é para poder conseguir aquele padrão ampliado. O que foi interessante é isso. Também eu pesquisei na literatura que é o padrão dos padrões mais nítidos que tem desse instrumento. Eu gostei bastante também. Muito legal. Parabéns mesmo, viu, pelo trabalho. Eu vou te pedir para responder aqui no chat uma pergunta do Júlio César, né, sobre a relatividade restrita aqui, para a gente poder andar um pouquinho com os outros trabalhos, tá bom? Depois, se puder responder a questão dele ali no chat, tá bom? Mas parabéns pelo trabalho aí, tá bom? Obrigada. Obrigada. Letícia,
sobre o conto do detetive, né? O conto da Scotland Yard. Achei muito interessante o teu trabalho. Letícia tá aí? Deixa eu ver aqui. Letícia tá, né? Oi, tô sim. Ah, legal. Achei muito interessante seu trabalho, muito legal, muito bem elaborado, né? Alguém tem alguma questão aqui para Letícia? Eu tenho uma questão aqui, Letícia, que é assim, os conceitos prévios, né, que os alunos precisavam para responder o enigma aí, né, para dar a solução do problema. Como é que esses conceitos foram passados para os alunos? Eles foram previamente discutidos ou os alunos tinham que correr um pouco atrás aí ao longo do desenvolvimento do teu game, da tua atividade, né? Então, obrigado pelo comentário. Eles tinham que correr atrás, porque o que eles tinham disponível, o que eles tinham tido nas aulas de física, foi só a parte de mecânica e energia, né? Então, o máximo que eles tiveram foi o trabalho em si, o que é trabalho, um pouco de energia, e essa relação, essa entrada para a termodinâmica, eles não tinham tido ainda, né? Então, eles tiveram que correr atrás e tinha algumas coisas no jogo e outras eles tiveram que ver por si próprios. Ok. Em quantas aulas você desenvolveu essa atividade? A pergunta do Iafa Rabeno. Foi elaborada em quantas aulas? Foi em 2 aulas, né? E podia até estender um pouquinho, porque o jogo, como tinha muitos alunos, demorou um pouco para se desenvolver. Mas a dinâmica foi bastante intensa, né? Então, foi bem elaborado, porque mesmo que demorou 2 aulas, eles continuaram animados essas 2 aulas. Que bom. Legal. Então, de fato, eles se envolveram em correr atrás dos conceitos que eles precisavam para responder as questões, então. Sim, eles arrancavam algumas respostas dos estagiários, inclusive eu. Ah, legal. Muito bom. Obrigada, viu, Letícia? Muito legal o seu trabalho. Obrigada mesmo. Muito bem. Vamos aqui para o último trabalho, então, que é sobre a Feira de Ciências. Carolina, né? Tá aí a Carolina? Tá, né? Alguma questão aqui sobre o trabalho da Feira de Ciência, aliada ao ensino-aprendizagem, sobre os problemas de visão? Carolina, como é que foi a aceitação dos alunos? Como é que foi o envolvimento e a aceitação dos alunos nessa sua atividade, em relação a desenvolver, né, essa Feira de Ciências, a fazer as atividades? Como é que foi a receptividade e o envolvimento dos alunos? Olha, foi muito bom, até porque a gente proporciona a eles sair daquele cotidiano de sala de aula. Então, até a preparação da feira de ciências, eles foram para o laboratório, fizeram experimentos, eles trouxeram conhecimentos sobre determinados problemas de visão, eles conseguiram fazer o link, eles correram atrás também de pessoas com problemas de visão para poder trazer para a feira de ciências. Então, eles saíram daquela rotina tradicional de ensino, para eles isso foi muito bom. E eu acho que é isso que os alunos eles esperam também nas escolas, desse formato diferenciado. Então, foi uma experiência, porque a escola estava há anos sem promover uma feira de ciência, né, uma escola particular, e isso, para eles quebrarem essa rotina, foi muito gratificante, principalmente no dia da Feira de Ciências. Cada etapa do meu projeto, eu avaliava o conhecimento deles, mas no dia da Feira de Ciência, eles serem os protagonistas, eles estarem passando para o público aquele conhecimento, aquelas coisas que eles conseguiram desenvolver, então isso foi muito gratificante. Assim, eles mesmos saíram encantados. Tanto é que a feira terminava meio-dia, eles ficaram mais de 1 hora a mais explicando para os participantes. Então, foi uma quebra de rotina que foi muito gratificante, tanto para eles quanto para a escola, também, que a escola também não esperava o volume que teve. Foi muito bom. Muito, muito legal, né? Muito gostoso ver o envolvimento deles e como eles fazem por prazer, né? E não por nota, né? É muito legal essa área, né? Muito legal. Mais alguma questão aqui para a Carolina?
Deixa eu só acrescentar aqui, Pois não, Eliane, Rosana. que a Carolina Foi minha acabou de orientadora. Sim, ok, por favor. o mestrado dela, e nesse mestrado é uma coisa que talvez ela não tenha ressaltado na Feira de Ciências, a gente trouxe uma ação comunitária. Essa ação comunitária, na verdade, que a gente entende que muitos alunos eles não entendem para que serve a física. Então, ela promoveu um rastreamento da qualidade visual dos participantes através de um teste chamado teste de Snellen. Então, ela fez uma série de experimentos antes com a pesquisa por investigação, que na verdade é esse peer instruction, quase como se fosse, e com esse conhecimento ela promoveu que os alunos fossem os investigadores naquela tabela Snellen, que todo mundo que usa óculos conhece que o oftalmologista faz. Então, para que isso acontecesse, eles precisavam entender um pouco da ótica geométrica. Essa ação comunitária foi relevante no sentido de que os alunos eles precisam ter participação social, o que a gente quer, formar cidadão, né? Então, além deles, eles não só reproduziram o que eles viram em sala de aula, no laboratório, como eles, então, protagonizaram agora uma investigação dos olhos das pessoas, fazendo um trabalho adicional que é estabelecido basicamente por assistência social. Então, acho que essa é a grande relevância do trabalho, que a Carolina podia falar um pouquinho mais sobre isso. Muito legal mesmo, muito bacana trazer né, isso para dentro das pessoas, né? Traz uma realidade muito importante na hora que o aluno está desenvolvendo o trabalho, né? Ele realmente vê para que servem as coisas, né? Então, muito legal, parabéns pelo trabalho, Carolina, muito legal mesmo, Rosana também, né? Tá bom? Ok. Muito bom. Vamos lá, pessoal, para a última rodada de vídeos, então? Tá? Podemos? Vamos lá, Danilo, última rodada aqui de vídeos. Última Vamos ver rodada. aqui, quem está aqui, né? Deixa eu ver aqui. Os projetos de pré-iniciação científica, acho que a Daniela, novamente, é isso? Pelo menos o nome aqui é o mesmo. É isso sim, eu tenho outro trabalho. Ok. Depois, para teleparalela da gravitação, Júlio César está aqui, Júlio já fez várias perguntas. O pêndulo sou eu, né? A radiação de corpo negro, Carlos Eduardo está aí, sim, o Carlos Eduardo está aí, e do dispositivo de controle IoT, né, do ar-condicionado, o Valcimar, também já vi perguntas aqui do Valcimar, ele também está aqui. Então, todos estão presentes, Danilo, nessa última rodada, tá bom? Então, ótimo. Vou Vamos iniciar lá, mais uma os rodada nossos de vídeos, vídeos. Oi, pessoal, eu sou a professora Maria Daniela Rodrigues Marques, do Instituto Noroeste Fluminense de Educação Superior. Junto com a aluna Sumira Topazio Constante, desenvolvemos um trabalho sobre o impacto da metodologia de ensino utilizada no processo de pré-iniciação científica para o estudo da física clássica no programa Jovens Talentos para as Ciências. A motivação para desenvolver esse trabalho foi associada à experiência da aluna de graduação vivida quando era do ensino médio e participou do programa Jovens Talentos para a Ciência, onde desenvolveu o projeto intitulado Pré-Iniciação Científica para o Estudo da Física Clássica, entre os anos 2012 e 2013. O objetivo é buscarmos, nos limites desse trabalho, analisar, dentro de uma perspectiva didática, a metodologia utilizada no programa Jovens Talentos para a Ciência, a fim de verificar sua eficácia na compreensão dos conteúdos relacionados à disciplina de Física. Esse projeto de Jovens Talentos para a Ciência é desenvolvido em parceria com a FAPESG e a CICIESG desde 1999. E no meu instituto, desde 2011, iniciamos o projeto Pré-Iniciação Científica para o Estudo da Física Clássica, na cidade de Santo Antônio de Pádua. A metodologia utilizada nesse trabalho foi qual e quantitativa, através de aplicação de questionário. Fizemos a aplicação ao questionário aos alunos, e fizemos perguntas simples, tipo o ano de participação, qual é a opinião antes e depois de fazer o curso, antes
de fazer o nosso projeto, desenvolver o nosso projeto. Para eles, a física era considerada muito monótona, maçante e apenas teórico, não conseguiam compreender direito. E, segundo o Libânio, o ensino é visto, na maioria das vezes, somente como uma forma de transmissão de conteúdos para os alunos. Isso ocorre através de atividades repetitivas, memorização e definições, de forma que culmina na aplicação de uma prova. Contudo, essas respostas obtidas pelos nossos alunos evidenciam que esse tipo de método não tem auxiliado muitos aos alunos nessa área de física. Então, após cursar o projeto, a maioria deles respondeu que passou a compreender melhor a disciplina na sua essência e entender o seu significado e a importância do seu cotidiano. E, segundo Carvalho, utilizar experimentos como ponto de partida para o desenvolvimento da compreensão dos conceitos é uma forma de levar o aluno a participar do seu processo de aprendizagem, sair de uma postura passiva e começar a agir sobre o seu objeto de estudo. A grande maioria dos estudantes fizeram curso superior após sair do ensino médio. A gente perguntou o curso de graduação escolhido, e 15% dos alunos que participaram da nossa pesquisa resolveram cursar o nosso curso de licenciatura em Física na cidade de Santo Antônio de Pádua, devido à participação desse projeto. A gente perguntou se a participação do projeto influenciou na decisão dos estudos, e 77% dos alunos disseram que sim, influenciou. E aí a gente perguntou qual a área que continuaram os estudos. A grande maioria dos alunos continuaram na área de exatas, devido ao projeto. E a importância desse projeto na vida dos alunos, para a grande maioria deles, 82%, mostrou de ser de suma importância. Segundo Gonçalves, a vantagem de se utilizar um recurso experimental é a capacidade de se criar um debate sobre a ciência presente nessas atividades, para que assim o aluno visualize onde essa ciência pode ser encontrada no seu cotidiano. Os alunos que não participaram do programa também seguiram o ensino superior, mas em uma menor quantidade. A partir de sua experiência no projeto, você incentivaria outros jovens a participarem? Todos os alunos que responderam o questionário afirmaram que incentivariam os outros alunos a participar desse projeto, pois esse é um projeto que mudou a vida deles. Uma das respostas que marcou foi, sim, porque o projeto te dá uma nova perspectiva do que é a física e o conhecimento. A experiência de que ele traz para a nossa vida auxilia muito na escolha de qual área seguir, seja ela relacionada à física ou não. A partir do projeto, a gente consegue ter uma ideia melhor do quanto a gente se identifica com essa área. Conclusão disso é que, por meio de análise dos dados obtidos através do questionário aplicado aos ex-alunos de programas, fica perceptível que o projeto tem gerado grandes frutos na vida deles. E o projeto tem acarretado mudanças no âmbito social e educacional, pois os ex-alunos optaram por cursar licenciatura em Física após participarem do programa. Assim, tem se suprido a demanda dos professores habilitados dessa disciplina na região. Essas foram as referências utilizadas no projeto. Obrigada. Olá, como estão? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Júlio César Quiriquela Feliciano de Souza, professor de matemática e especialista em ensino de física, atualmente mestrando em ensino de ciências pela Universidade de Cruzeiro do Sul, sob a orientação do professor Dr. Marcos Rinkentwilski, que também é o coautor do trabalho, uma análise das possibilidades de transposição didática da teoria equivalente teleparalela da gravitação. Apresenta-se aqui uma análise teórica de uma possível transposição didática da teoria equivalente teleparalela da gravitação para a sala de aula de ensino básico. O objetivo geral é aproximar a pesquisa básica da física teórica para a escola e do currículo de física. Como elemento de transposição foi escolhida a teoria equivalente teleparalela. Este é um movimento teórico-metodológico que visa aproximar a pesquisa contemporânea em física da sala de aula. É uma proposta a ser aplicada no ensino básico, de caráter teórico. As regras de transposição didática, segundo os autores Astolfi, Ginsberger-Vogel, Toussaint, Brockton e Pretocola, são modernizar o saber escolar, atualizar o saber escolar, articular o saber novo com o saber antigo, transformar um saber em exercícios e problemas e tornar um conceito mais compreensível. A teoria equivalente teleparalela da gravitação
é uma teoria gravitacional com a torção não nula, equivalente à relatividade geral, onde a curvatura é substituída pela torção. A vantagem teórica dela é ser uma teoria de calibre, como todas as outras descrições das forças da natureza, como o eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Ou seja, ela obedece ao teorema de Noether. Além disso, nela, o conceito de inércia e de gravitação são unidos. O que quer dizer, as geodésicas presentes na relatividade geral são substituídas por equações de forças desta teoria. A proposta de transposição, acompanhando o tema escolhido e as regras anteriormente vistas, são, neste caso, dar uma visão mais adequada à realidade dos alunos, ou seja, que a física está sempre evoluindo e pesquisando, dessa forma modernizando o currículo e mostrando que a física evolui, aproximando a academia das escolas e vice-versa. Articulando o saber novo com o antigo, transformando o saber em exercícios e problemas e tornar o conceito mais compreensível. A inovação conceitual que a física teórica tem como característica principal é apresentada aos estudantes, onde a criatividade didática por parte do professor tem destaque nesse movimento. O verdadeiro salto aqui está em o professor criar a ponte didática entre o tema e a escola, algo que não existe atualmente. Como consequência desse movimento de transposição didática, é esperado que os estudantes tenham motivação para investigar a física por conta própria, onde o caráter especulativo e criativo da física teórica em sala de aula será o guia dos trabalhos. Por fim, essa é uma maneira de aproximar o saber sábio da academia do saber ensinado da área da física, através da transposição didática. Aqui estão as referências bibliográficas desse trabalho. Agradeço a atenção e fico à disposição para conversar sobre o trabalho. Muito obrigado. Olá, meu nome é Eliane e hoje vou apresentar o trabalho Pêndulo Simples aplicado no formato virtual, que foi elaborado juntamente com as professoras Jéssica e Sueli. De repente, no primeiro semestre de 2020, nos vimos desafiados a elaborar aulas de laboratório no modo virtual, sem prejudicar a vivência experimental do aluno. Dessa forma, elaboramos vários experimentos que o aluno pudesse desenvolver em casa, usando materiais de baixo custo, simples e acessíveis. Nesse vídeo vou falar dos resultados obtidos na experiência de pêndulo simples que foi aplicado na disciplina Física 2, ministrada para alunos de engenharia. O experimento foi planejado de acordo com o conteúdo conceitual que deveria ser abordado, de acordo com os objetivos de aprendizagem, com destaque à motivação que foi dada aos grupos de alunos para que trabalhassem de forma autônoma no planejamento e na execução do experimento, sem medo de errar. Planejamos também as competências que deveriam ser trabalhadas e também como seria a sistematização dos resultados. Assim, os alunos montaram os seus pêndulos com os materiais disponíveis em suas casas, planejaram o procedimento experimental, gravaram o movimento com o celular, analisaram o vídeo obtido usando o tracker e os dados compilados foram analisados usando o Excel. O procedimento experimental definido pelos alunos e os resultados obtidos por eles foram discutidos em 3 aulas síncronas, onde o papel do professor foi de auxiliar os alunos a realizarem uma análise mais crítica desses procedimentos e dos resultados. Dessa forma, os alunos puderam repetir alguma medida se assim achassem necessário e planejar as próximas etapas. Após a finalização das discussões, os alunos entregaram uma síntese. O experimento foi dividido em 3 partes, sendo a primeira associada à análise do movimento amortecido. Os alunos mediram a posição angular em função do tempo e durante a aula síncrona apresentaram seus resultados. Os resultados que não estavam adequados foram discutidos e corrigidos. A partir dos resultados adequados, foi possível determinar o parâmetro de amortecimento a partir da análise da amplitude de oscilação em função do tempo, utilizando um ajuste exponencial. Na segunda etapa, os alunos apresentaram as medidas da dependência do período de oscilação em função do ângulo de lançamento
e puderam discutir o limite de validade para que o movimento do pêndulo pudesse ser considerado como um movimento harmônico simples. A partir da apresentação das equações ajustadas no Excel, discutimos a interpretação dos parâmetros obtidos, enfatizando que não basta simplesmente ajustar uma função sem que possamos interpretar corretamente cada parâmetro. Também durante a aula síncrona, resultados que não foram adequados foram discutidos e corrigidos. Como consequência, e não como objetivo principal, foi possível determinar a aceleração da gravidade local. Na terceira etapa, uma vez determinadas as melhores condições para minimizar o amortecimento e, dentro de limite de validade do MHS, os alunos apresentaram as medidas da dependência do período de oscilação em função do comprimento do fio. A análise dos dados ficou a critério de cada aluno, e eles puderam utilizar tanto uma função de potência ou a anamorfose, plotando então o período ao quadrado em função do comprimento do fio. Cada parâmetro do ajuste foi discutido e comparado com o valor esperado. Da mesma forma, aqui, como consequência e não como objetivo principal, foi possível determinar a aceleração da gravidade local. Assim, após realizarem todas as etapas, os alunos planejaram e executaram o experimento com a autonomia esperada, identificaram e caracterizaram um movimento periódico com e sem atrito, analisaram, interpretaram e modelaram matematicamente os resultados, determinando os parâmetros importantes associados ao movimento periódico. Dois aspectos se mostraram fundamentais nessa atividade. O primeiro foi a possibilidade de discutir e avaliar criticamente o procedimento experimental e os resultados obtidos, e o segundo foi a oportunidade que os alunos tiveram de reformular o procedimento experimental e obter novos resultados. Esses aspectos foram fundamentais para o desenvolvimento das competências desejadas. Após a atividade, 89% dos alunos avaliaram que as competências trabalhadas foram desenvolvidas. Finalizo aqui, deixando os nossos contatos, agradecendo a sua atenção e a oportunidade de compartilhar o nosso trabalho. Obrigada.